Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Gente, professor de recesso numa rede com um gibi, ele não quer guerra com ninguém, não é verdade? E a gente vai aproveitar para estar aqui nesse momento de relax, comentando a 8ª e última edição de Defenders of the Earth da Mad Cave. Essa minissérie desde o início foi anunciada como programada para 8 edições e a gente chega ao final dessa aventura com algumas surpresas. Eu queria começar destacando a capa, né? A capa tem uma referência visual direta à capa da primeira edição. Os 4 personagens estão exatamente nas mesmas posições, só que em uma situação nova. E é muito interessante esse trabalho que foi feito nessas 2 capas principais, porque você tem essa sensação de um fechamento de ciclo. Grande Finale Parte 2 começa com Flash Gordon, Rick Gordon, Keshan e Zuff chegando até a estação polar e sendo recebidos por um míssil em sua direção. E é muito curioso que nós temos aqui, acompanhamos, né, o pensamento de Flash Gordon, e ele diz assim: parece que o Crotan está sempre um passo à frente. Eles mal têm tempo para pular. E é interessante porque o Flash acaba tirando todos dali usando 2 motos, né, 2 veículos voadores, que ele disse que eram presentes de aniversário que ele estava preparando para dar para o Rick. E eles dão lá o jeito deles para aterrissar, porque afinal de contas aquilo ali não foi feito para aterrissar no gelo e nem tampouco tem armamentos, era apenas para diversão. A aterrissagem deles não podia ser mais catastrófica, mas ainda assim eles saem bem, saem andando, e Keshan se encaminha até uma entrada que ele conhecia da estação polar. E até o Flash Gordon pensa, né? Achar aquela porta foi a nossa primeira vitória do dia, mas nós tínhamos que trabalhar logo. Nisso, a história corta para a Batalha nas 7 Nações, onde nós vemos, né, as forças da Rainha Shakara, juntamente com os Defensores da Terra, tendo que enfrentar Mongor e os Soldados de Gelo. Tem até um momento que a Jedha vai lá batendo nos soldados, dizendo que consegue fazer aquilo o dia inteiro, né? E o fantasma fala: tenha cuidado, você tem a força dos 10 tigres, mas tem que usá-la com sabedoria. Ela até fala: o meu avô me deu esse poder porque ele tinha fé em mim, é hora de você ter também. E o fantasma até fala, né, que ele acredita na filha, mas que ele se preocupa. E o Mandrake responde: como qualquer outro pai. E o fantasma: bom, então pelo menos me deixa bater em alguma coisa. E eles vão lá enfrentando tudo aquilo, né? Nós temos um momento em que Garax e Lothar se encaram e o Lothar fala, né? Quantas vezes a gente já passou por isso, quantas vezes eu já te derrotei, se renda logo. E nisso Garax usa, né, de um artifício com um soldado de gelo atacando o Lothar por trás. Só que esse soldado é afastado pela intervenção de LJ, que entrega a Lothar uma espécie de espada, né, típica das 7 Nações. E usando essa espada, Lothar vai enfrentar Garax. É muito interessante toda a batalha que está acontecendo ali, né? Nós temos inclusive aqui um momento muito bacana também, que é quando o Fantasma e Jedha enfrentam Garax. É muito interessante. Eles dão um soco nele e o Garax acaba sendo atingido pela cauda de Mongor. E não tem jeito, né? O Lothar fala: aquela serpente está destruindo tudo no caminho, nós temos que nos reagrupar. E ele chama Mandrake, né? Mandrake fala assim, pede mais um momento, mas o Lothar fala: a gente está sem tempo, vambora, aquela coisa. E o Mandrake diz para Lothar: olha, eu sei que as coisas andam tensas entre nós dois, mas você sabe que todas as coisas que eu faço têm um propósito. E ele fala: na verdade, eu acho que eu tenho um jeito de salvar todos nós. E aí o Lothar fala: qual é o seu próximo truque? E aí voltamos com a história lá para a estação
polar Terra, né, onde Cashan não consegue abrir a porta. Afinal de contas, né, o Crotan tirou ele do sistema. Flash pensa em abrir a porta na força bruta, mas o Rick fala, agora é a minha vez. Ele simplesmente coloca a mão sobre a placa de entrada e a porta se abre. Por quê? Porque ele teve uma ajuda interna, a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que Dale Hardin, a consciência dela que está lá, né, no computador. Dale diz que o Crotan sabe que eles estão ali, do mesmo jeito que ele tem rastreado cada movimento deles. Ela fala que Zuff inocentemente estava colaborando com Crotan, pois ele havia colocado nele sensores oculares. É nesse momento que Crotan corta a comunicação de Dale e se aparece lá nos monitores usando, né, gás para matar os defensores que ali estão. É realmente assim um momento curioso, porque eles tentam de tudo para abrir a porta, mas Dale não está conseguindo acessar. E então Cashan resolve ganhar tempo usando um truque de mágica. A gente lembra que na série animada dos Defensores, Cashan de vez em quando usava truques de magia. Então ele ganha tempo para eles com um truque que é o suficiente para que Rick enxergue e possa abrir a porta. Mas nesse momento, Cashan fica preso dentro da câmera onde eles estavam com aquele gás venenoso. O Rick quer tentar abrir a porta para salvá-lo, mas o Flash fala, a gente precisa continuar em movimento porque tudo depende da gente vencer aqui. E então nós voltamos para a Batalha nas Sete Nações, onde vamos finalmente ver qual é o grande plano de Mandrake. Lothar tinha dito que eles precisavam de um exército. E aí nós descobrimos que desde o momento em que eles chegaram às Sete Nações, Mandrake estava preparando um plano B. Aqueles bonecos dele que ele distribuiu para as crianças, ele os conclama e eles começam a crescer até ficar do tamanho natural de Mandrake e abrem portais para defender as Sete Nações. Ele diz, você queria um exército, então agora você tem. E nós vemos essa belíssima splash page maravilhosa, né, dos defensores da Terra, junto com os robôs, né, as cópias de Mandrake, enfrentando os soldados de gelo, enfrentando Mongor. A própria Chakara fala, eu nunca me acostumo com isso, e é uma sequência primorosa. Com a ajuda do exército de Mandrake, eles finalmente conseguem derrotar Mongor. E nós vemos que Mandrake e Lothar finalmente fazem as pazes. E Chakara diz, agora tudo depende de Flash Gordon. Voltando para a Estação Polar, nós vemos que Flash, Rick e Zuff são atacados pelo Soldado de Gelo, aquele que estava sendo feito lá pelo Crotan edições atrás. E aí começa a batalha, a luta final entre Crotan e Flash Gordon. Inclusive nesse momento o Zuff é ferido porque Crotan ia dar um tiro a queima-roupa em Flash Gordon e Zuff se joga na frente. Na luta entre os dois, a gente ainda vê um momento em que Flash fala que ele nunca vai conseguir derrotar o espírito humano, que esse é o grande erro dele. E nós vemos que o Soldado de Gelo simplesmente larga Rick Gordon. Flash e Crotan trocam golpes e ofensas quando de repente o Soldado de Gelo agarra Crotan pelo pescoço e quebra-o. E assim é o fim de Crotan. E aí vem um detalhe que eu esqueci de comentar. Castra e Octon não estão na Estação Polar. Eles voltaram aparentemente para Mongor. Nesse momento da morte de Crotan, nós descobrimos que há um outro risco. Dale, né, o computador Dale, fez uma varredura nos computadores de Crotan e descobriu que os dispositivos da Barin Atomics, que estão distribuídos pelo mundo, foram ativados para se tornarem nucleares. A ideia de Crotan nunca foi dominar a Terra, mas sim destruí-la por completo.
O que eles precisam fazer é desligar o sistema, mas o programa Dale está preso dentro do sistema de Crotan. Ela não consegue sair, ela está buscando uma saída. Enquanto Rick vai até a central do sistema de Crotan, ela pede para falar a sós com Flash. Rick chega até aquele sistema e não tem coragem de desligar. É quando aparece Flash e desliga tudo. Ele sacrifica Dale. O Rick fica inconsolável, né? E ele pergunta, o que você fez? E ele fala, é a questão que eu continuo fazendo a mim mesmo. Uma decisão, o mundo foi salvo e Dale se perdeu. A gente sabe que o corpo de Dale está preservado em algum lugar. Quando voltamos na última página para as 7 Nações, nós descobrimos que eles encontraram 2 sinais onde seria possível localizar partes do programa Dale. Um na Terra e o outro em Mongor. E a edição termina com os defensores dizendo que vão para uma última batalha. Eles vão deixar de ser apenas os defensores da Terra e vão se tornar os defensores do universo. E aí nós temos esse final que diz, a seguir, Defenders of Mongor. E nós temos uma página dizendo, os defensores da Terra vão voltar. É realmente uma edição interessante. Eu achei que esse final ficou um pouco corrido demais. Ficou assim, foi muita coisa acontecendo numa última edição. Mas compreendendo que eles estão abrindo o retorno dos Defensores da Terra, que apesar deles terem anunciado para 8 edições, eles não encerraram o arco completo aqui, eles vão ter mais um arco de histórias, isso sim acaba fazendo sentido você dar uma corrida com isso. Ao mesmo tempo, é interessante a gente pensar que a série trouxe vários elementos da animação, trabalhou elementos clássicos dos personagens, mas não se furtou a inovar em vários aspectos. Algumas pessoas andaram questionando nos comentários do vídeo anterior como é que podia você ter de repente, né, a Jedha assumindo o manto enquanto seu pai ainda está vivo. Na realidade, se vocês prestaram atenção nos nossos vídeos sobre essa série, vocês vão lembrar que esse fantasma não está exatamente vivo. Ele está ali num entrelugar entre a vida e a morte. Tanto é que ele havia sido convocado para fazer parte do Conselho dos Fantasmas, algo a que ele se nega. Então a Jedha assumir o manto com o pai ainda presente não é nenhum absurdo, principalmente quando você pensa na maneira como essa história foi construída. É claro que aqui o Dan Didio tomou uma baita liberdade em relação a esse cânone, mas ainda assim, dentro do que está sendo construído aqui, isso está valendo. E de uma certa forma faz referência ao que a gente já tinha visto em episódios da série Defensores da Terra. A gente não pode esquecer que, em se tratando do Fantasma, do Flash Gordon e do Mandrake e do Lothar, o cânone desses personagens não pode ser levado a ferro e fogo nessa série, porque afinal de contas, eles desde a animação que há uma série de licenças e de liberdades tomadas em relação aos cânones de cada um. Também é interessante a gente pensar que o fato de que você tem aqui um final em aberto, abrindo o caminho para uma próxima série dos Defensores, mostra que a aceitação da série foi grande, que as vendas foram boas e que é por isso eles vão querer continuar. E talvez agora a gente veja uma situação curiosa de nós termos realmente 2 equipes. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?
strength is a legend, his skills conquer all. Armed with his power, we never will fall. Long time defenders of Earth. Defenders. Defenders. With our new young heroes proving their worth. For become eight defenders against the